A experiência que eu tive foi com um grupo de amigos que eu reuni para nós vermos e ouvirmos aquilo que foi feito pelo Jorge Rezende. A aceitação foi imediata e muito boa. E a pergunta que surgiu logo foi: como é que nós podemos conseguir mais músicas como essas? E que você já respondeu que isso depende dos médiuns, não depende de nós. Olha, quando eu ouvi as músicas, eu tomei um choque. Um dos meus grandes orgulhos como colecionador de bel canto é que eu tenho tudo, praticamente tudo, que todos os compositores fizeram na vida. Todas as canções, todas as óperas. E ao ouvir essas canções que o Jorge recebeu, eu fiquei chocada, porque eram coisas que eu não tinha e jamais tinha ouvido. Então, eu mostrei isso para vários colegas meus que também gostam muito de ópera e que entendem profundamente, e não disse o que era. Mas todos eles identificaram de imediato quem era o autor. Então, essa capacidade do Jorge de receber diretamente do autor aquilo que ele não teve condições de transformar no papel pautado durante a vida, é fantástica. É absolutamente correto não só a interpretação que é dada àquela música, mas até a própria personalidade do autor mostrada nessas canções. Talvez eu não tenha o ecletismo suficiente para abranger todos os setores, mas é evidente que quem gosta de ópera gosta de tudo que é bom. E essas canções todas que eu ouvi, elas estão num nível muito bom. E ainda do meu tempo de garotote, quando você tem Noel Rosa e outros compositores da época, aquilo tudo cala profundamente, e nós sabemos como eles eram, como eles realmente compunham. Então, eu torno a repetir, foi chocante quando eu percebi que eu estava ouvindo músicas das quais eu não tinha a menor ideia que existiam. As características, a forma composicional deles é absolutamente igualzinha. Puccini. Mas não tem a menor dúvida. Todas as canções de Puccini que nós temos e conhecemos são exatamente iguais àquela. E uma coisa muito importante, talvez a grande massa não possa compreender bem, o que é uma pena, muito embora eu já tenha dito que todos nós somos mediúnicos e podemos perfeitamente receber essas músicas dos autores passados. Mas o interessante é que nós, às vezes, somos tentados a reproduzir algumas músicas que inconscientemente nos vêm com as mesmas características daqueles autores. E não é porque nós ouvimos alguma coisa recentemente, não. É às vezes até num momento em que nós estamos lá sentados, descansando, pensando em coisas muito diferentes, e de repente nos vem uma melodia que nós identificamos logo como sendo de um determinado compositor. Uma coisa muito interessante isso. Algum colega seu, admirador das músicas, eles torceram o nariz ao ouvir? Em hipótese alguma. E uma coisa engraçada, muitos deles também são muito ligados à ópera, mas aceitaram todas as demais músicas de uma maneira muito respeitosa e muito agradável, porque como um deles chegou a me dizer, engraçado, esse é o tipo de música que não se faz mais hoje e que nós temos que recorrer a alguém como o Jorge para poder trazê-las para nós. A aceitação foi total. E o conteúdo evangélico, espírita, na letra, ou seja, falando de Jesus, falando de espiritualidade, como você vê isso? Bom, aí você já entra num terreno bem mais amplo, porque, veja, esse é um tipo de música que ele vai para um público que não é tão diversificado assim. O jovem hoje, ele não consegue assimilar muito bem a música do passado. Mas quando você avança para essa mensagem espiritual, a mensagem evangélica, a mensagem religiosa, aí nós entramos num terreno que a compreensão torna-se um pouco mais difícil.
Porque você sabe que as religiões hoje elas estão se perdendo em si na evangelização. Por outro lado, eu fico muito satisfeito de ver que o único caminho que as pessoas têm hoje é justamente a espiritualidade. É o caso das religiões e das crenças. As religiões foram coisas criadas pelo homem. Então você se sujeita àquilo que determinados homens disseram que seria bom. No caso da espiritualidade, não, porque você está sujeito à crença. E a crença é uma coisa sua. Você aceita ou não, é você que cria. Eu faço, eu posso, eu sou, eu acredito. E eu penso que hoje está começando a haver um avolumamento maior de pessoas que preferem a crença à própria religião. Porque é uma coisa que é do domínio deles e que eles sabem que podem controlar. Veja, eu já sofria a influência do meu avô, que era um homem de um tirocínio excepcional, era um homem de uma sabedoria muito grande, e que, bem ou mal, através dos anos todos que nós convivemos, quase 11 anos, muito daquilo que ele era se transmitiu para mim. Tanto assim que eu disse que eu não aceitava muito bem aquilo que eu via à minha volta nos outros jovens, porque eu me sentia diferenciado deles. O meu raciocínio era diferente. Eu me achava com um pouco mais de justiça e de entendimento das coisas que eu não via nos outros. Então, se houve uma influência, eu acho que certamente partiu dessa convivência com meu avô e que se acentuou pela minha entrada na ópera. Porque a ópera ela é realmente um estado de espírito. Se eu acredito? É claro, mas eu não acredito só que todo compositor, eu acho que todos nós somos médiums. Apenas, como eu disse, nós não temos a capacidade que o Rizzini tem de transformar isso numa coisa palpável. Eu cantarolo o dia inteiro, acredito que você também cantarola e as outras pessoas também. Eles apenas não sabem que eles estão recebendo alguma coisa. Você tem maestros e tem maestros. Um Isaac Karabchevsky, um Eleazar de Carvalho, já falecido, teria a percepção e o entendimento para compreender isso muito bem. Porque eles são homens cultos, são homens espiritualizados. Eu não acredito que a maior parte dos maestros que são voltados para a música, que é matemática pura, eles tivessem esse entendimento que nós temos dessa forma de receber música do passado de um compositor que já morreu. Você identificou João Felipe Souza? Bom, mas este já era um iluminado também. Eu até quando ouvi a música dele, eu pensei, eu digo assim, dessas músicas que ele fez, quantas ele terá psicografado? Porque você sente que há uma vibração na música dele, que, imagina, um filho de português nos Estados Unidos, enfrentando toda aquela cultura, e ele criar as coisas que ele criou. Então eu não sei qual foi a origem, de onde ele tirou aquilo tudo, mas ele era um iluminado. Assim como o Rizzini. Isso é fantástico, você poder ouvir aquelas músicas daqueles compositores que você idolatrava e que se esgotaram em si porque eles fizeram praticamente de tudo, né? Um Lamartine Babo, e você ouvia as composições de Noel Rosa. É uma coisa maravilhosa, porque você está sentindo um renascimento da própria música dele. É uma coisa nova, mas que, na verdade, é exatamente igual àquilo que eles fizeram. Você não percebe nenhuma diferença daquilo que eles compuseram naquela época e naquilo que foi recebido pelo Rizzini. Veja, eu disse que esse tipo de música não existe mais hoje. Ele marcou uma época justamente que havia melodia, ritmo e principalmente harmonia. Uma coisa que já não existe mais hoje na maior parte das músicas. Então, o fato de você ter hoje a possibilidade
através de alguém com a capacidade mediúnica do Jorge, receber esse tipo de música, é fantástico. É uma pena que ele não possa fazer isso todo dia, toda hora, e que nós tenhamos aí uma quantidade enorme de músicas. Nós temos hoje compostas 266 mil óperas. Cada compositor tem a sua característica, cada maestro, ao reger essas músicas, também tem as suas características, mas fundamentalmente, dentro de todas essas óperas, de todas as composições, de todos os compositores, existe uma assinatura da qual ele nunca fugiu e que agora, ouvindo essas canções que nós ouvimos e vamos ouvir nesta gravação, mostra claramente de que é possível se recuperar, como se fosse uma partitura perdida, aquilo que eles fizeram no passado.